a gente está aqui com a Isabel hoje nos guiando nesse tema, mas para a gente começar entendendo esse processo, né, eu sempre convido que a Carol possa nos contar, né, por mais que alguns aqui já sabem um pouquinho disso, mas outros não. Então, para aqueles que ainda não entenderam esse processo, né, onde é que se encaixa esse fluxo de aulas, né, de vários conteúdos super relevantes aqui, a Carol vai nos dar uma pequena panorâmica aí, né, do que é esse trabalho em que se insere as aulas aí, esse diálogo do Irmãos na Terra, aqui nessas conversas temáticas. Carol, conta pra gente. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. É muito bom ver presenças assíduas de quem começou na primeira aula e está vindo com a gente agora nessa quarta de 5 aulas. Uma honra receber a Isabel. Essa aula que ela vai dar para a gente é muito importante, porque ou temos água demais, ou temos água de menos. A água é um desafio nas 6 comunidades rurais que a gente está trabalhando, nas 2 aldeias, nos 2 assentamentos e nos 2 quilombos. Meu nome é Carolina, sou arquiteta urbanista formada pela Escola da Cidade. Eu estou presidente de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que se chama Canyons Paulistas, onde a gente trabalha com projetos para meio ambiente, cultura, espaço público, sempre entendendo que tudo isso está integrado e junto, e é uma coisa só. Conhecendo algumas dessas comunidades através de uma oportunidade de um edital de fomento à atuação dos arquitetos elaborados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAUSP. A gente, junto com a Faculdade Escola da Cidade, junto com o LI, elaboramos uma proposta, então, para esse edital e conseguimos, né? Foi muito legal. Então, aconselho todo mundo que se envolvam mais nesses editais, tem muitas oportunidades bacanas para nós, arquitetos urbanistas e outros profissionais, porque também todos que estão aqui estão fazendo parte dessa equipe muito multidisciplinar, integrada. Bom, o Li trouxe a Lara, essa maravilhosa presença no nosso projeto, e ambos são coordenadores desse trabalho, que a gente vai estar fazendo até maio e esperamos que terão muitos desdobramentos no futuro. E cada um desses nossos professores, palestrantes, convidados, eles são consultores também nesse trabalho. Então, a Isabel, ela não está chegando agora, ela não vai sair agora, ela vai ficar com a gente até o final desse trabalho e nos próximos trabalhos que fizermos juntos, assim como os professores que tiveram aqui antes com a gente. Então, muito contente com essa aula, com a presença de cada um. Espero que a gente se encontre fisicamente e em todas as oportunidades que serem possíveis. Obrigada, Isabel, de novo. Devolvo para a Lara. Muito bem. E hoje a gente conta, né, para nos guiar nessa conversa, a Isabel Figueiredo, né, que é bióloga com mestrado em ecologia e doutorado em saneamento e ambiente. Ela também atua na Fluxus Design Ecológico e atua no CAT. Então, Isabel, seja muito bem-vinda, uma alegria ter você conosco aqui, nesse tema super importante, e gostaria que você terminasse de contar a sua história, né, porque tem muito mais experiência, muito mais camadas aí na sua jornada. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Lara, pelo convite, Li, Carol, pela abertura. Estou muito feliz de estar aqui. Quem me trouxe, né, para esse projeto foi o meu grande mestre, grande amigo, Guilherme Castanha, que é hoje, eu acho, assim, a nossa maior referência em termos de manejo integrado de água no Brasil, e agora está lá fora, está em Portugal brilhando e fazendo projetos por lá. Então, ele é uma pessoa assim, super importante na minha formação mesmo. O primeiro curso que eu fiz com o Gui foi em 2012, e depois fiz alguns outros, e aí a gente começou a se conectar cada vez mais, e aí eu comecei a atuar na Fluxus em 2018, mais ou menos. E agora eu estou aqui na CAT, que é um órgão de extensão rural, público do governo do estado de São Paulo, né? É um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e fico super feliz de continuar esse trabalho aqui,
né, de forma gratuita, de forma que a gente possa apoiar os agricultores que mais precisam, os produtores rurais, a entender esse nexo, né, essa junção entre água, saneamento, água de chuva, drenagem, o poço, a fossa, tudo isso que é o que faz parte desse trabalho mais amplo que a gente tem chamado de manejo integrado da água, o manejo ecológico da água. Então, como Lara bem falou, eu sou bióloga, né? Sempre gostei de mato, de bicho, de cachorro, então fui fazer biologia. E na biologia comecei a entrar pelos campos da educação ambiental e da extensão universitária. E isso acabou me levando a ter muita proximidade com o trabalho com comunidades, desde o início, assim. E conheci a permacultura no meu último ano de graduação. E isso mudou, assim, a minha vida mesmo, sabe? Foi uma vivência muito forte que eu fiz lá em Brasília, no Ipoema, que é um centro de permacultura bem legal. E aí, depois que eu me formei, fui até morar em Brasília e continuei os estudos nessa área, trabalhando com ecologia das águas, uma comunidade ali na beira do Lago Paranoá, que tinha um abastecimento próprio, uma nascente, que eles cuidavam muito, e aí todo um trabalho em cima disso. E aí desse trabalho começaram a se desdobrar outros, com assentamentos rurais, ligados à Unicamp, à UNB, na época, onde eu fiz o mestrado, e aí indo para consultorias, indo para lá e para cá, acabei voltando para Campinas, faz 12 anos, fez agora, e aqui eu fiquei com mais vontade de aprofundar sobre esse tema, né? Continuando tendo vivências na permacultura, conheci o Sérgio Pamplona, que é arquiteto maravilhoso, lá de Brasília, que também tem um trabalho muito forte voltado para a água. Ele fez o primeiro sistema de tratamento ecológico de esgoto da casa que eu morava lá, que é uma casa que a gente construiu de terra, bem no estilo do Tomás, né, que ele apresentou na última aula, e aí fui me encantando cada vez mais com isso, mas sentindo uma necessidade de trazer mais assim, conhecimento científico para a permacultura, a validação dos sistemas que todo mundo implantava. Então fui fazer um doutorado nessa área, na área de saneamento rural mesmo. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo da Unicamp, onde hoje eu sou também pesquisadora colaboradora, e a gente vem trazendo um projeto de extensão muito legal com o professor Adriano Tonetti, a Luana Cruz, e hoje posso dizer que estou aqui na CAT fazendo o que eu sempre quis mesmo fazer, que é essa coisa da extensão rural, da ATER, né? Da assistência técnica e extensão rural, que é muito prima da ATIS, né? Que é na habitação social, né? Então, acho muito legal essa conjuntura. Então, é isso, um pouco da minha... Já fiz muitas coisas, já andei por muitos lugares, aldeias, trabalhos com agentes indígenas de saneamento, os AISANs, trabalho com WASH, né, que é esse nome em inglês que se dá para Water, Sanitation e Hygiene, né, água, saneamento e higiene, esse componente da higiene, da manutenção da limpeza, da manutenção da salubridade dos lugares, é um componente que a gente não trabalha muito no Brasil, mas que é muito importante lá fora, né, já atuei no Médicos Sem Fronteiras, nessa posição, assim, e tem um pouco de vivência aí pela Amazônia, pelo Cerrado, pela Mata Atlântica e por aí vai. Mas não gosto muito de falar de mim, eu quero mais falar por meio do trabalho, né? E hoje eu vou apresentar, então, posso compartilhar? Me falem se deu certo. E só falta colocar em tela cheia. Aí, maravilha. Agora foi? Foi. Beleza. Então, hoje, gente, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco desse conceito do manejo ecológico integrado de água, que eu acho que é um conceito importante para quem vai fazer a extensão, para quem vai para os técnicos, né, que estão acompanhando essas 6 comunidades, e também para as próprias comunidades tomarem, né, consciência desse conceito e começar a fazer as relações, porque quem mais conhece o lugar da gente é a gente mesmo, né? Então, e as comunidades, mais do que conhecer sobre a sua realidade, elas precisam transformá-la e trabalhar com isso. Então, o propósito do manejo ecológico não é conhecer sobre, na verdade, te dar fundamentos para você conseguir atuar sobre os problemas que estão te chegando ali no seu território e as oportunidades, os recursos.
Então, esse nome, manejo integrado de água, ele vem dessas que são abastecimento de água, né? A água que a gente usa para beber, para fazer a irrigação na roça, para o trato dos animais, toda a água de abastecimento. O tratamento de esgoto, que são as águas que já nos serviram, né? As águas servidas, como o Gui chama muito. Antes disso ser devolvido à natureza, né? Então, como é que a gente faz esse processo de uma forma mais ecologicamente saudável possível, com uma proteção a nós, pessoas e ao ambiente, e aproveitando esses muitos recursos que tem ali, né? Em forma de nutrientes, em forma de biomassa, até o próprio biogás, né? Que o Fábio trouxe para a gente na última palestra, e o manejo de água da chuva, seja captando essa água para a gente aproveitar, ou seja, ajudando ela a se infiltrar e ser devolvida à natureza da forma mais suave, gentil possível, né? Então, é sobre isso que é o manejo integrado da água. E como que é isso na prática, né? A gente tem dentro do nosso planeta Terra, deixa eu só pôr um cronômetro aqui para não me perder. A gente é um planeta fechado em termos de matéria, né? A energia é um fluxo que passa pelo nosso planeta todos os dias, guiada aí pela energia do Sol, mas a matéria, ela está presa aqui dentro, né? Então, o que acontece? Para a gente conseguir ter águas novas sendo criadas, a gente precisa fazer isso, a gente não, a natureza, a mãe natureza, através do ciclo da água, que tem vários pequenos componentes que vão se interligando e vão trabalhando juntos para a gente ter a produção, e como consequência a gente tem a produção de novas águas todos os dias, né? Então a gente tem a transpiração, a gente perde água através da transpiração dos nossos corpos, mas também dos vegetais, dos animais. A evaporação, ela se dá das superfícies de água, mas também o solo evapora muito. Isso se condensa lá no céu, cai aqui na forma de chuva. Essa chuva escorre pelo solo, dependendo de como for o solo, ela escorre mais rápido, mais devagar, ou então ela infiltra, penetra no solo, onde ela vai começar a abastecer caminhos de água que existem lá dentro, formando os lençóis freáticos, os mais subterrâneos, os mais profundos. E isso, em algum momento, aflora de novo na superfície da Terra, formando os corpos d'água superficiais. Esses se encontram e vão formando rios maiores e vão dar no mar, e aí todo esse ciclo continua de novo. Então, a gente já viu isso na escola 1000 vezes. Mas por que eu estou falando disso de novo? Porque a gente esquece um elemento super importante, que é o elemento humano nesse ciclo, né? Então, como que a gente, ser humano, ao usar e ocupar um território, ao desenvolver lá plantas, ao mexer na terra, ao pôr um animal, ao pôr uma edificação, como que a gente altera esse ciclo? Então, o manejo integrado de água, ele vem trazer de novo essa consciência da ciclicidade da água e propor que a gente, ao invés de um impacto negativo, tenha um impacto positivo no lugar que a gente ocupa. Então, essa é a grande virada, né? Não é encarar o ser humano como um elemento que impacta, que polui, que degrada, mas como que a gente pode virar essa chave e causar um impacto positivo no nosso local e gerar mais abundância, gerar mais água localmente e mais fartura em todos os sentidos. Então, como é que a gente faz isso, né? Tem várias formas da gente interferir nesse ciclo da água e tomar proveito do que a natureza está nos dando, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que cuidar muito das áreas de nascente. Elas são extremamente frágeis e elas precisam ser protegidas com vegetação nesse entorno aí de 50 metros e toda a área de entorno, porque essa área inteira é uma área de recarga, né? Assim como os topos de morro, assim como as áreas de encosta, são ambientes muito frágeis e que a gente precisa proteger para propiciar essa infiltração. Então, isso é alguma coisa que nas comunidades, às vezes, ainda precisa ser melhorado, né? Manter essas APPs do tamanho que elas precisam ser, cercar para o gado, para o animal não entrar, não pisotear, não compactar esse solo, e replantar, podem ser SAFs, podem ser árvores nativas, para a gente conseguir
melhorar esse solo, fazer ele ficar mais fofinho, mais cheio de matéria orgânica, um solo mais frio, porque tudo isso impacta na possibilidade da água da chuva infiltrar nesse local. Então, trabalhar com essa infiltração é o primeiro ponto, e é super, super importante. Tem muitas técnicas para a gente fazer isso, a gente vai falar um pouco ao longo do dia. Ocupar um território, porque a gente não quer, enquanto produtores rurais, que essas comunidades são, elas não querem e não podem manter aquele território intocado, virgem, de mata, preservada. Precisa haver um equilíbrio entre uma área que é natural, preservada, e uma área que é de produção, porque é isso que eles são, agricultores, né? Então, a gente pode fazer a agricultura de uma maneira pouco impactante, né? E isso vai ser trabalhado na próxima aula, mas o que eu já posso adiantar sobre isso é isso. Como é que a gente planta em nível, por exemplo, construindo estruturas no nosso solo, mexendo um pouco no nosso solo para que ele abrace essa água que chega com velocidade nas chuvas. Como é que a gente preserva alguns cordões de vegetação que são permanentes e que não mudam, que ajudam nessa dissipação da energia, né? Dessa força que vem com as enxurradas e que vai vir cada vez mais, porque esse fenômeno das mudanças climáticas, ele traz essa característica, uma concentração de chuva muito grande em pouco tempo, né? Então, isso já está sendo vivenciado pelas comunidades rurais, né? E a questão da proteção do topo de morro e outras áreas mais suscetíveis aí à perda de solo, porque a perda de solo e a perda de água, elas estão muito relacionadas, e a gente tem que fazer esse link o tempo inteiro, né? O solo e a terra e a água estão juntas o tempo todo, uma sem a outra não existe. Então, a gente precisa preservar o solo para conseguir preservar a água. E aí, vendo isso mais na prática, como que o trabalho da Fluxus, por exemplo, atua e como que a gente vê esse manejo integrado na propriedade de verdade. Então, aqui dá para ver o contorno vermelho de uma propriedade rural, né? E aqui, esse pessoal dessa propriedade queria que fizesse um trabalho aqui de manejo integrado de água. E aí a gente foi lá, viu onde é que tinha uma nascente, dessa nascente corria um riozinho aqui para baixo, desce o vale. Aqui estão a casa, as estruturas, tem mata, tal. Mas o que é importante a gente ver, além da propriedade que a gente está, um território muito mais amplo. Então, a gente precisa desse olhar aí da águia que está voando ali para cima. E eu achei incrível que vocês têm ótimas imagens de drone, né, pelo projeto. Então, o que esse olhar mais amplo nos dá? E que os mapas também nos dão, de forma geral. Você mexer no seu Google Earth ou numa imagem de satélite, se você tiver acesso. Na verdade, essa nascente, pelo que eu estou vendo aqui, ela começa aqui em cima. Vocês estão vendo aqui uma barragenzinha natural, uma terra super barrenta, porque esse solo está todo descoberto aqui no entorno. Solo descoberto é muito ruim, uma situação que a gente não pode deixar acontecer, minimizar isso ao máximo possível. Mas o que eu vejo que acontece aqui? Essa nascente estava aqui em cima, ela não tem a proteção da vegetação em volta, dessa tal da APP, que a gente fala muito, então ela vai ficando cada vez mais seca, essa paisagem está desidratada, para mim, é o termo que a gente usa. Então, esse curso d'água, ele não começa mais aqui, ele fazia esse caminho da seta, tenho certeza absoluta, a topografia me indica isso. E agora ele nasce aqui embaixo só, porque baixamos o nível desse lençol. O lençol freático, que é essa reserva que está de água no subsolo, ela precisa sair para fora em algum momento, e aí que começa um rio, um córrego. Se você aumenta ou abaixa esse nível, esse rio muda de lugar. E é por isso que a gente fala em plantar água. Como é que a gente saiu de uma condição que esse rio nascia aqui, esse córrego, Ribeirão, e ele está aqui embaixo? Porque não tem mais vegetação. Se não tem vegetação, não tem infiltração. Esse solo fica quente, esse solo fica duro, esse solo fica compactado. Essa água que chove toda aqui, ela só faz levar essa camada superficial do solo, a gente perde muito solo todo ano. Ela deixa a água mais turva aqui ela é turva, aqui embaixo ela é transparente, e a gente não tem mais um cordão de vegetação que era o que conduzia a água. Então, quando a gente olha para uma propriedade, a gente tem que entender o entorno dela.
Tem água vindo aqui do lado, tem água vindo aqui de cima, tem uma estrada rural aqui de terra, como essas todas das comunidades que a gente visitou. Quando chove muito, desce uma enxurrada de lama para dentro da propriedade. Então, para a gente conseguir trabalhar com esta propriedade, a gente precisa entender esse entorno e entender o que está acontecendo para a gente caminhar para isso. Então, quando a gente vê a mesma propriedade, ó, o mesmo trapézio, não sei que forma, vermelho aqui, de outro ângulo, a gente tem aqui a entrada, a estradinha que leva à casa, a gente tem aqui um pasto e tem aqui a nossa nascente. E aí, como é que a gente vai fazer para melhorar esse problema de enxurrada que chega da estrada, entra pelo portão, entra pela estrada? Como é que a gente faz para essa nascente não ficar mais assoreada? Como é que a gente faz isso? Olha aqui o que a gente precisa fazer. E esse é o olhar que a gente precisa desenvolver para trabalhar com essas comunidades. Primeiro, aquele círculo grande da APP. Ele precisa existir, essa vegetação, esse cordão de vegetação precisa estar aqui para a gente proteger essa nascente. Então, a gente já consegue mapear aqui esses duas manchas verdes que são áreas de vegetação que a gente precisa restaurar. E aí pode ser um SAF, pode ser uma floresta produtiva, mas ela precisa existir na formação florestal. Tá? Além disso, essa água da enxurrada a gente precisa conter. Olha aqui o número 1, número 1, número 1. O que são esses aqui? São barraginhas, ou berços d'água, né? Que são acomodações, piscinas que a gente escava na terra para a gente acomodar essa água da enxurrada, para ela chegar ali e dar uma freada, e quando ela freia, ela consegue infiltrar. Mas esses berços d'água, essas barraginhas, elas também precisam que a água escape por ali. Senão a gente tem uma cachoeira descendo depois de muita chuva. E aí a gente faz, então, os terraços ou os swales, esses cordões que estão acompanhando a curva de nível, para a gente conseguir espalhar essa água muito devagar. A gente não quer que ela desça correndo e forme uma cascata, tá? Então, tudo isso tem o número 3, um cordão de vegetação, de um canal gramado, que é um lugar para acomodar a água que vem da estrada também, beirando a estrada que é reta, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo em nível. Então, quando a gente precisa desse plano, a gente também tem formas de acomodar isso, tá? E por aí a gente vai. Então, assim, esse tipo de contorno que a gente pode dar para uma propriedade, quando a gente olha a topografia, quando a gente olha aonde que está a erosão, onde é que está a enxurrada, onde é que está a água, e tudo isso faz com que a gente tenha mais água nessa nascente, consequentemente a gente tem mais água para abastecer essa casa, esse pasto ele vai ficar muito mais verdinho e molhadinho para os cavalos que estão aqui, só por causa dessa irrigação quase sem querer que acontece, né? Então tudo isso a gente começa a integrar, aqui que tem um poço aqui nessa região, 5, esse poço vai subir o nível do lençol dele, porque a gente está recarregando ele, está colocando água lá. Então, tudo isso começa a fazer sentido, mesmo dentro de uma pequena propriedade como essa. E aí, quando a gente olha para o território dessas comunidades, o que a gente consegue ler em termos dessa paisagem, né? Que a gente está vendo aqui de cima, de uma imagem do Google Earth. Primeiro, a gente está rodeado de alguns bolsões, algumas áreas grandes de mata, né, nativa, e aqui a gente está num território que está bastante quadriculado já. A gente tem alguns fragmentos de floresta, mas a gente vê que é uma área que a agricultura pulsa bastante e tem algumas vilas, algumas cidades de pequeno porte que estão espalhadas por aí. E aí, o que mais que a gente vê aqui? As cidades estão por aqui, peguei perto da aldeia. A gente tem o rio Itararé, que é um rio muito importante, ele faz toda a divisa Paraná-São Paulo, e depois ele deságua no rio Paranapanema, um rio super importante para a nossa região. Aqui embaixo, mais ao sul, você vê que ele está no formato bem naturalzinho dele, né? Várias curvas de rio, uma sobreposta a outra. Aqui em cima você já vê que ele está mais retão. Será que ele foi mudado aqui? Será que ele foi retificado? Não sabemos. Aqui tem o Ribeirão também, que é importante contribuinte da represa mais adiante, um núcleo urbano, aqueles recortados de agricultura. Aqui dá para ver um pouco umas curvas de nível? Tem alguém que já está trabalhando aqui com essas práticas de proteção de solo.
Quando a gente desce, vai mais para cima um pouco, a represa Chavantes, perto da aldeia, onde passa o rio Itararé, e ele é represado mais na frente, uma importante massa d'água aqui, que muda bastante, né, a região, mas a gente está vendo aí uma abundância de água superficial, né, o que é importante para a gente. E aí, se a gente dá uns zooms aí, a gente vê esses formatos, eles não são mais quadrados, eles já são redondos, são os pivôs centrais, né? Eles fazem esse redondo porque o pivô é uma irrigação que roda, assim, ele tem no eixo do raio, assim, e ele vai rodando, girando e irrigando tudo. É uma forma de irrigação bastante comum ainda, mas que causa bastante impacto. Por quê? Porque ela consome muita água. É uma aspersão, um chuveirinho que vem de cima e que ele acaba se perdendo muita água. E aí, de onde será que vem essa água aqui? Será que vem do rio, que está aqui perto, ou será que vem de um poço? Um poço artesiano, um poço profundo, né? Então, a gente está vendo que tudo isso está acontecendo. Em termos de recursos hídricos, a região onde estão essas comunidades está aqui, nessa região 14, que é o comitê, a região hidrográfica do Alto Paranapanema, né? E ele tem esse comitê de bacia hidrográfico que é bastante atuante, que se chama ALPA. Inclusive, esse comitê, eu acho que é um caminho muito legal para a continuidade dos projetos, os financiamentos do FEIDRO, né? O FEIDRO trabalha muito com financiamentos a fundo perdido de projetos que podem envolver saneamento, podem envolver conservação de solo, podem envolver a questão de captação de água, então é algo para a gente estar bem no radar. Não sei se vocês já atuam no FEIDRO também e no comitê. Aqui estão os municípios que fazem parte, então, dessa região hidrográfica, e quando a gente dá o zoom aqui, esses são 5 municípios onde as comunidades estão localizadas, tá? E aí, se a gente começa a pesquisar no plano de bacias, por exemplo, do Alto Paranapanema, a gente vê o quê? Que a maioria da água dessa bacia, que é esses verdinhos aqui, é usada para agricultura mesmo. Então, esse potencial de agricultura que a gente já viu no voo do Google Earth, ele se concretiza aqui. Outra coisa que é importante é que, assim, de 2012 para 2016, que é a última atualização do plano, aumentou bastante o consumo de água, a vazão de água dos rios superficiais que vem sendo realizada, ou seja, os pedidos que as pessoas têm feito, quero usar a água do rio para agricultura, para a indústria, para abastecimento público. Esse uso da água vem aumentando muito, quase 4 vezes em 4 anos. Então, é um consumo muito grande de água que vem aumentando nessa região. E aqui os verdinhos são pontos dos rios que estão sendo monitorados aqui na região de estudo. Eles ainda têm uma qualidade boa, não é ótima, mas é boa. É o tal do IQA, Índice de Qualidade das Águas. É um estudo que a CETESB faz. Então, a gente está vendo que tem água superficial, está aumentando muito o consumo dessa água, mas ela ainda tem uma qualidade boa. Só que eles também já estão produzindo uns mapas que falam que essa região quadriculada vermelha são regiões que são críticas nessa demanda e disponibilidade, ou seja, a quantidade de água disponível ela é pouco em relação à demanda pela água. Então, são locais que a gente precisa cuidar muito, porque as pessoas querem consumir muita água e essa água não existe na quantidade que precisaria. E isso em 2016, gente, né? Já foram aí 6 anos desse último estudo. Então, isso acende um sinal aí amarelo para o vermelho, né? Esse outro gráfico, a mesma coisa, Itapeva é um dos municípios que a gente tem comunidade, já tem aqui uma criticidade desse balanço considerada bem alta. Os outros municípios não, a criticidade está menor, até pela baixa densidade. Mas o aparecimento de vermelhos aqui é algo para a gente ficar de olho, né, na nossa região. E esse gráfico aqui, o que ele fala? Gráfico não, figura. É uma figura do estado de São Paulo, que mostra os azuis, as bolinhas azuis, são municípios que são atendidos por água superficial, rios, açudes, reservatórios, lagoas, córregos. E os amarelos, municípios que
que pegam a sua água de abastecimento de água subterrânea, poços artesianos profundos. Então, a gente vê que tem um gradiente aqui. Quanto mais para o interior do estado, mais a gente vai usando águas subterrâneas e que estão presas lá no aquífero Guarani, em outros aquíferos que ficam muito profundos, né? E a região que vocês estão trabalhando está bem nessa transição entre a água superficial e a água subterrânea. Então, alguns municípios usam as águas superficiais e outros já partem para a água subterrânea. E nas comunidades, as águas que são utilizadas para abastecimento já são as águas subterrâneas, né? De poços artesianos. E por que isso pode ser um problema, né? Por quê? Porque aquela história da água infiltrar no solo e abastecer o aquífero, que por sua vez é o que abastece os poços, isso é muito mais fácil num poço tipo caipira, um poço raso, que essa água da chuva, ela cai diretamente no solo e ela fica aqui armazenada entre a rocha ou uma argila bem impermeável e esse solo mais poroso. Então, nesses espaços vazios do solo, nesses poros, é que fica presa a água da chuva. E aí ela se acumula num poço e a gente tira essa água e usa. Então, essa água, a cada chuva, ela está se renovando, né? Quanto mais árvore a gente tem, mais água infiltra no solo. Quanto mais protegido o nosso solo, mais água tem os nossos poços. Então, essa é uma água que ela está movimentando rápido lá no ciclo da água. Mas e essa água aqui do poço tubular profundo, que a gente chama de poço artesiano? Que é aqueles amarelinhos, e que são as águas que estão na comunidade. Essa é uma água que está presa em outra camada, muito mais abaixo dessa camada que é abastecida pela água da chuva. O que isso quer dizer? Que essa água, ela é recarregada com muito menos frequência e com uma velocidade muito, muito menor. Então, se a gente usa, aumenta o consumo, e a gente não consegue, a natureza não consegue repor isso na mesma velocidade, o que isso causa? Esses aquíferos estão com problemas de quantidade, além de problemas de qualidade, porque a gente inventou um método de captar água que a gente quer fazer um poço 2 em 1, a gente quer misturar o poço caipira com o poço tubular profundo, então a gente, aqui na parte de cima, a gente abre ele e aí a gente mistura a água da chuva com a água que está lá há milhões e milhões de anos guardadas dentro do aquífero, e se a gente tem uma situação de poluição nesse solo, a gente polui a água que está guardada aqui às 7 chaves. Então, é isso que tem acontecido. Então, por que a gente... Não é que a gente não possa usar a água do poço tubular profundo, a gente pode, mas a gente precisa usar ela para tudo? A gente precisa irrigar uma horta com água do poço tubular profundo? Ou a gente pode captar água da chuva para esse fim? Ou a gente pode pegar uma água da nascente ou do açude para esse fim? Então, é um pouco a gente entender como a gente usa cada água. Não é uma questão de não usar mais, mas o que acontece hoje é que a gente vai usando meio de qualquer jeito. Então, aqui no estado de São Paulo, de novo, a nossa região de estudo está numa transição entre os aquíferos mais duros, cristalinos, e os azuis são os aquíferos mais moles de rochas sedimentares. Que normalmente têm um pouco mais de água, mas que também podem ser poluídos com mais facilidade, justamente por essa matriz da pedra, né? O tipo de pedra que forma aquela laje que tá falando para a gente. Então, a área de vocês é bem chave, porque ela está numa área de transição mesmo. E aí, o que acontece? Esse problema que a gente tem falado é a qualidade. Quanto mais verdinho, melhor a água subterrânea. E aqui a gente está começando a aparecer laranjinha, amarelinho, quer dizer que o potencial poluidor está alto, está médio, alto. Então, são coisas que a gente precisa olhar para causar esse impacto positivo aí nos nossos aquíferos, né? E aqui um gráfico parecido com aquele outro que mostra que a criticidade também está alta, ou seja, estamos usando mais água do que poderíamos estar usando dos mananciais subterrâneos agora. E isso é uma projeção para 2027. E aí, então, o que isso quer dizer? Para a gente ficar desesperado, puxar os cabelos? Não, a gente tem que ter calma, a gente tem que olhar para as coisas como elas são, mas também olhar para o futuro e como é que a gente consegue reverter e relembrar práticas que as comunidades já têm,
né, em muitos casos, de conservação de água e desse manejo integrado. Então, a gente está vendo a alta demanda por água superficial e subterrânea, o consumo crescendo, o aumento da poluição, a mudança no uso do solo, a desidratação da paisagem, a perda de solo. Somado a isso, a gente vai ter o efeito das mudanças climáticas e esses danos ambientais que estão chegando. É o veneno que está na propriedade do lado, é um desastre ambiental que pode acontecer e vir rio abaixo. E aí, o que a gente faz com isso? A gente precisa se preparar e começar a construir sistemas resilientes, resistentes, que gerem autonomia, que gerem segurança para a gente, segurança hídrica, e que aproveitem os recursos locais. Então, é um pouco sobre isso que eu vou mostrar os próximos exemplos aqui na apresentação. Então, são atividades, são projetos que eu pude participar aí ao longo dos anos que eu tenho atuado nessa temática, e eu escolhi projetos que, de alguma forma, se assemelham ou ao público que a gente está lidando nesse projeto, ou com um tema específico. Então, uma coisa que eu acho que faz muito sentido a gente tem esse mapeamento que o drone faz, que o Google Earth faz, que a gente faz no campo, mas e o mapeamento comunitário, né? O que as pessoas que moram na localidade, como que elas conseguem trazer isso e colocar aquela nascente que a gente começou a abrir, mas a gente viu que não deu água, aquela pessoa que tem o poço cacimba, aquela área de mata que está precisando dar um up nela. Então, como é que a gente consegue fazer esse mapeamento comunitário? Então, essa é uma atividade que a gente fez em um quilombo do Gurutuba, em Minas Gerais, né? Naquela parte bem seca de Minas, ali, divisa com Bahia já. Então, essa é uma atividade que eu acho que ela é muito rica e ela traz uma concretude, assim, uma participação muito importante das comunidades que também estão mapeando os seus recursos. Não somos só nós técnicos, né? É a comunidade também. Então, isso eu acho que é uma coisa que é uma atividade legal e que acho que vale a pena experimentar. A outra questão que apareceu muito nos relatórios, que eu dei uma olhada, é a questão de, assim, a gente tem a água aqui, a gente acha que ela é de boa qualidade, mas a gente não tem certeza. Então, essa é uma fala recorrente, né? Por quê? Porque, infelizmente, a vigilância sanitária ou os órgãos de controle não conseguem, na comunidade, fazer o acompanhamento da qualidade dessa água, né? Infelizmente, o saneamento, o abastecimento das comunidades fica a cargo delas mesmas. Então, eles são abandonados no sentido de que não existe mesmo o poder público chegando ali para garantir a segurança, garantir a eficiência e fazer essa supervisão. Então, a gente não sabe se a água que a gente bebe é boa ou não. A gente acha que sim, mas a gente precisa entender um pouco melhor. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de momentos de monitoramento participativo. Então, é a gente entender a nossa água, como ela está, se ela está mudando, se ela é melhor no trecho 1, no trecho 2, no trecho 3, de uma forma participativa. Aqui a gente usou esses kits técnicos que vendem pela internet e que são fáceis da gente trabalhar, a gente não precisa de equipamentos de laboratório para fazer esse monitoramento. Então, é uma possibilidade. Implementar um monitoramento participativo. Outra forma de fazer isso são protocolos visuais que existem e que são adaptados para a gente entender se a integridade ambiental do nosso corpo hídrico, e aí a gente está falando especialmente dos superficiais, né? Se ele se é um ponto impactado, se é um ponto alterado, se é um ponto natural. Então, assim, através das nossas observações visuais, a gente consegue entender como que estão os corpos d'água superficiais que a gente está usando. Então, esse é um trabalho que a gente fez lá no Lago Paranoá, em 2 comunidades, Gerivá e Palha, que precisavam muito desses cursos d'água para o abastecimento, inclusive. E aí a gente pode fazer esse monitoramento de uma forma mais profissional mesmo, chamando um técnico de um laboratório, ou vocês técnicos coletando e levando para o laboratório, é super válido também, mas é importante devolver essa informação para a comunidade de uma forma que todo mundo entenda a sua análise de água, consiga abrir o seu laudo aqui que vem do laboratório e entender o que é o pH, o que é a bactéria, o que é um índice aceitável, o que está fora, o que está dentro. Então, fazer essa problematização é muito motivador, assim, e para as pessoas que estão participando desse processo, muda chaves também, né, de entender a sua própria análise de água. Então, isso eu acho que é algo que pode ser interessante também.
E aí, além de estudar, né, sobre seus problemas, a gente precisa atuar de fato. Então, algo que me chamou a atenção nos relatórios é que só 2 comunidades acho que tinham a captação de água de chuva, né? E esse é um recurso tão abundante, tão democrático que poderia ser pensado formas da gente fazer isso para ou para um nível coletivo ou para um nível individual mesmo. Então, essa aqui é aquela cisterna modelo sempre sustentável, né, do Edson Urbano, que é um super cara que inventou várias coisas incríveis e é bem no estilo Fábio Miranda, né, oficina com furadeira, com não sei o quê, então dá para a gente fazer isso, é barato, dá para todo mundo fazer a sua. Essa daqui é uma dessas mini cisternas em uso, né? A gente precisa desse elemento que é a calha, construir a calha, que pode ser em PVC, essa descida. Aqui é um filtro de folhas, de sujidades, e aqui é o reservatório, que você pode colocar um do lado do outro, então você vai aumentando o volume. O reservatório pode ser feito de vários tipos de material. E esse aqui é um projeto que eu me aproximei bastante lá no Pará, que é da professora Vânia Neu, que é também uma cisterna ribeirinha, mas aqui eles montaram essa cisterna já num andaime mais alto, para poder fazer o aproveitamento da água dentro da cozinha. Então, aquela outra cisterna fica na base, né, no chão, e essa aqui fica mais alta para facilitar o uso, né, dessa água. Então, e aqui tem o descarte das primeiras águas, né? Esses tubos de PVC branco aqui atrás, eles jogam fora as primeiras águas para deixar uma água mais limpa armazenada. Então, são exemplos que são fáceis para pensar cisternas individuais. E aí tem as cisternas coletivas, né? O ferro-cimento é um material super legal de construir, precisa de um pouco de habilidade, mas isso pode ser trabalhado também dentro de uma oficina, dentro de uma capacitação, e ela faz cisternas de grandes volumes, tipo 50 mililitros, 40 mililitros, pode ser feito em forma de mutirão, as pessoas se envolvem muito normalmente, e nesse caso, que é uma aldeia indígena no Espírito Santo, essa água da cisterna que eles fizeram é usada dentro do viveiro. Eles têm um viveiro de mudas para fazer a restauração das APPs e também eles têm sistemas agroflorestais aqui. Aqui também só uma foto de um viveiro, também construído de forma de mutirão para fazer esse restauro mesmo e para trabalhar com sistemas agroflorestais, podem ser espécies de frutífera e tal. E aí ter água para isso é super importante, né? Aqui, falando em água da chuva, é a tal da barraginha, que a gente falou antes, né? Então, as barraginhas, normalmente, elas estão localizadas ao longo da estrada, e essa água que corre na estrada, ou um pasto, numa área aberta, ela é jogada para dentro dessa estrutura circular, que tem 1,5 m de profundidade, a 2 metros, ela pode ter 10, 15 metros de diâmetro, depende um pouco das contas que você faz, e ela serve então para segurar essa água da enxurrada, para isso não continuar descendo, impactando os terrenos que estão a jusante aí abaixo dessa água. Então, aqui outros exemplos de barraginha em terrenos mais acidentados, né, menos planos do que aquele. E aí você vê que se acumula, né, um certo sedimento dentro da barraginha num primeiro momento, então ela precisa de uma manutenção, depois de uns 2, 3 anos você vai lá com o trator e tira esse material, mas a área ela não deixa de ser produtiva porque ela tem uma barraginha, então isso é importante. A gente não precisa fazer a conservação do solo e da água ou ser produtiva, a gente pode fazer as duas coisas, né? E isso é importante para comunidades que dependem aí da agricultura. E aqui são terraços em implantação, eles não estavam finalizados, mas a gente pode ver que os terraços, eles acompanham as curvas de nível, né? Eles acompanham a topografia do terreno, para a gente ter esse espalhamento da água, a gente segura a água, e aí ela consegue se espalhar em nível, né? São os terraços em nível, também chamados de swales, né? Na permacultura, e aí a gente tem, com essa redução da velocidade, a gente tem a infiltração da água, e a umidificação da paisagem. Aqui é bem recente, e vocês veem que aqui é a área da nascente principal. Ela está pelada também,
Então, o primeiro passo aqui seria o cercamento, porque essa é uma área de pasto, então a gente não pode ter o gado acessando aqui, e precisa fazer uma restauração dessa área. E com essa prática de conservação de água aqui e solo, a gente vai ter muito mais água nessa nascente, esse córrego vai ser muito mais caudaloso e vai conseguir seguir aqui com muito mais força e podendo abastecer as casas que estão lá embaixo. Aqui um antes e depois também de um terraço, né? Aqui, no caso, ele está protegendo, inclusive, as casas que estão localizadas para baixo, né? A gente tem muita casa que recebe água de enxurrada nas costas e que destrói horta, que suja a casa, entra lama. Então, a gente precisa frear essa água da enxurrada. É super importante a gente diminuir a velocidade e a gente espalhar essa água, não concentrar e a gente propiciar a infiltração. Então, tudo isso precisa ser pensado para a gente fazer esse manejo adequado. E a questão do esgoto, né? A questão do esgoto ou das águas servidas, ela é bem complexa também, porque como é uma estrutura que está debaixo da terra, a gente não vê muito, né, o que está acontecendo. Às vezes a fossa foi construída antes da gente chegar na casa, então eu perguntei para a Lara, para a Carol, como que era, né, o tratamento de esgoto nas comunidades, e veio essa resposta de que eram fossas sépticas, né? E isso é tão raro em comunidades rurais no Brasil como um todo, que eu fico questionando se elas são fossas sépticas mesmo, né? O que é a fossa séptica? Esse é um desenho de um livro que a gente fez na Unicamp, que depois eu posso deixar o link para vocês, é um livro sobre sistemas alternativos de tratamento de esgoto para essas comunidades isoladas, não isoladas geograficamente, mas isoladas das redes de abastecimento e de tratamento de esgoto. Então, são alternativas para elas. Então, esse aqui é o desenho de uma fossa séptica, o tanque séptico. E para ele ser chamado de tanque séptico, ele precisa ter vários elementos. Então, o primeiro é uma boa tampa, né, reforçada, para ninguém cair dentro dessa fossa, é um perigo, assim, físico mesmo. E ela precisa ser de alvenaria vedada nas laterais e no fundo. Então, esse material é para entrar dentro desse tanque e de lá ele sai na mesma quantidade que entra, é a mesma quantidade que sai, todos os dias. Ele é totalmente impermeável. Então, o que acontece dentro desse primeiro tanque? Dentro desse tanque, tudo que é pesado vai para o fundo e lá forma o tal do lodo, que é uma massa bem densa, assim, de cor escura, e o que boia, que são as gorduras e tal, fica aqui em cima formando uma escuma, que eles chamam, tipo um chicletão. Fica uma massa boiando aqui. E aí, esse líquido que está no meio da fossa do tanque séptico, mais clarificado, já com uns 50%, 60% de remoção aqui dos poluentes, ele vai para outro elemento, que pode ser a infiltração no solo, num sumidouro, que é uma coisa parecida, mas toda furadinha, então a água só entra lá para ser infiltrada na terra, ou tem gente que joga na água direto, tem gente que joga em cima do terreno. Então, isso aqui é um tanque séptico, ele tem que ser totalmente vedado e ele tem que ter uma tubulação de limpeza, porque o que acontece depois de um tempo? Eu já vou mostrar, mas esse aqui é a pessoa que falou que tinha um tanque séptico. Ela tinha uma boa tampa vedando? Não. É perigoso alguém se machucar aqui e uma caixa cheia de esgoto, a barata adora, o rato adora, né? É um perigo de saúde. E ela não tem aqui uma boa inspeção, que a gente fala, que é para que isso daqui? O tanque séptico, a fossa séptica, ela é feita para de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, depende do projeto, vir um caminhão desse, é assim que ela funciona, não a que está errada, mas todas, e põe esse mangote aqui, suga todo aquele lodo, olha o lodo aqui, aquele material preto lá do fundo. Então, se você tem uma fossa séptica e não consegue acessar, porque você pôs um caninho super fino aqui em cima, e que você nunca limpou na sua vida, como é que está esse material aqui dentro? Eu tenho minha fossa séptica há 20 anos, eu nunca limpei. Esse material vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ele ocupa toda a sua fossa. Então, ela não mais faz a limpeza que ela deveria fazer no seu resíduo. Então, por isso que eu acho que tanque séptico é um problema para a zona rural, porque ninguém tem
R$ 800 sobrando, R$ 1.000 a cada 2 anos para contratar esse caminhão e fazer essa limpeza. Né? Então, às vezes, as pessoas nem sabem que é necessário fazer essa limpeza, porque elas chegaram lá e foi implantado esse sistema. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Se essa fossa é mesmo séptica, se ela tem uma outra que sai dela, ou se ela é só um buraco escavado, que antigamente a gente chamava de fossa negra, e hoje a gente chama de fossa rudimentar. A gente também não chama água que vem da privada de água negra, a gente fala água do vaso sanitário, porque esse adjetivo negro, nesse caso, foi considerado por algumas comunidades quilombolas, inclusive, como pejorativo, né? E que representaria algo feio, sujo, nojento. Então, por esse motivo, a gente mudou um pouco os nomes, né? Então, aqui algumas fotos de oficinas com participação de agricultores para a gente construir sistemas que sejam alternativos a essa fossa simples. Não que ela esteja errada o tempo inteiro, mas tem muitas condições de solo e de lençol freático muito raso que a gente está poluindo o meio, se a gente faz o lançamento do esgoto dentro dessas fossas. Então, nesses casos, a gente precisa fazer algumas adequações. Aqui, por exemplo, também uma oficina com aquele sistema da Embrapa, não sei se vocês conhecem, que são 3 caixas d'água que recebem só as águas do vaso sanitário, então só xixi, cocô, que a gente dá a descarga, passam por esse tratamento e no final é gerado um fertilizante líquido que pode ser aplicado em algumas culturas com muito cuidado. Então, para irrigar frutíferas, um pomar, por exemplo, elas podem ser usadas. Então, aqui é uma oficina da gente adaptando esse sistema, aqui em Campinas, isso. E o que isso gera, né, para melhoria? Nem toda fossa rudimentar, ela é ruim. Nesse caso, existia um problema aqui de saúde, né? O primeiro problema que a gente tem que se preocupar é o problema de saúde para a família. Em segundo lugar, o problema ambiental. Então, por que essa fossa que existia era ruim? Olha a tampa dela, daquela telha Eternit super frágil. Se esse nenê que está aqui, que está começando a andar, pisa aqui em cima, ele cai dentro da fossa. A fossa é toda aberta, então rato, barata circulava ali, muito próximo à casa, mau cheiro constante. Então, essa situação não é uma situação adequada. Não é só porque o solo está recebendo esgoto que não é tratado, mas principalmente por causa da questão da saúde. E aí a gente vem e faz essa transformação. A gente tira essa fossa daí, a gente reaterra, volta o solo para essa área e constrói um sistema em outro lugar, um local mais apropriado. Então, o importante do saneamento, nesse sentido, é a gente olhar principalmente para as pessoas, né? Como que isso está afetando a saúde das pessoas. Então, esse aqui é o sistema da Embrapa, chama Fossa Séptica Biodigestora, e esse aqui é um biodigestor comercial, que vem ganhando muitos adeptos aí, coloquei aqui para vocês saberem que é uma opção também. Às vezes a gente não tem o tempo de fazer mutirão de autoconstrução, ou a comunidade não tem essa energia, e aí é preciso contratar um serviço mesmo de instalação, então essa é uma opção para esses casos, né? Um produto pronto, de pronta entrega, já está em todo o material de construção. E tem outras alternativas, né, que visam recuperar os recursos que estão ali dentro do esgoto, né? Que recursos são esses? São os nutrientes, o nitrogênio, fósforo, potássio, aquela sigla NPK que a gente usa para o adubo, né? Qual que é o seu adubo? Vou usar o NPK 10-10-10, o 4-14-8. Isso são as siglas desses macronutrientes que também estão presentes aqui no nosso xixi, nosso cocô. Então, o que a gente pode fazer para aproveitar isso? Um sistema que é como se fosse um mini tanque séptico, só para dar uma misturada no esgoto que vem da privada, ó, esse cano mais grosso, é sempre o cano da privada. Os caninhos mais finos são o cano do chuveiro, da pia, né, que a gente chama de águas cinzas. Essa separação é bem importante. E a gente dá uma misturada no esgoto da privada e joga ele num filtro cheio de serragem e minhocas. É o vermifiltro. Então, as minhocas fazem o tratamento para a gente. E aí, aqui um outro exemplo no assentamento Marielle Vive, aqui de Valinhos, do MST, uma cozinha comunitária que está tratando o seu esgoto com o vermifiltro.
E aí, qual que é o benefício disso para eles? Aqui no fundo, numa área que está até cercada, aqui era a fossa antiga, a fossa rudimentar, onde esse esgoto, mesmo sendo da cozinha, ele tinha muito cheiro, muita mosca, muita barata, numa área que é de cozinha, que tem que ser limpa, que tem que ser higiênica. Então, a gente acabou com esse problema, fez o tratamento no vermifiltro. Aqui a gente usa uma semana e depois desliga, usa o outro, porque é um esgoto bem pesado, muito rico em nutrientes, e a gente está estudando a possibilidade desse esgoto ser utilizado para regar a horta deles, ou as árvores frutíferas. Então, é um aproveitamento do nutriente que a gente vai fazer, e depois de um tempo a gente vai tirar todo esse humus pretinho que está aqui, humus de minhoca, vai deixar ele descansando um tempo e vai usar isso também na nossa horta. A gente não tem bactéria aqui chegando. A gente tem um pouco de bactéria, mas não é a bactéria do nosso intestino, porque é uma água da cozinha, não é uma água da privada. Então, a gente consegue fazer esse reuso com muito mais tranquilidade sanitária. E aqui é um projeto que o Gui Castanha se envolveu lá em São Francisco Xavier, com a Fabiana Pureza, que era o tratamento de esgoto de comunidades com vermifiltro. Então, esse primeiro preto é o esgoto que entrava nesse tanque, no primeiro tanque séptico, antes das minhocas, aqui ele saindo do tanque séptico e aqui ele saindo do vermifiltro lá das minhocas. Então, a gente tem uma melhoria da qualidade aqui do esgoto muito grande, com um sistema que a natureza está trabalhando para a gente e dando para a gente de graça um monte de humus de minhoca, que é um super alimento aí para o solo. E as águas cinzas, né? E é muito comum, e aí precisa entender se isso acontece lá nas comunidades, que ela seja separada do cano da água da privada e vá para o quintal, e vá assim correndo pelo quintal. Então, isso aqui são aldeias também no Espírito Santo e em Minas Gerais, em que tem essa prática. E por que isso aqui não é legal? Porque apesar de ser água do chuveiro, água da máquina de lavar, água da cozinha, ela começa a se concentrar aqui no solo e ela gera um monte de bactérias, ela pode gerar larva, barata, o nosso filho descalço vem aqui, anda aqui, o nosso cachorro vem, lambe aqui, rola aqui nessa água, então é um aspecto higiênico importante. Mas tem de graça que a gente pode fazer. Por exemplo, o círculo de bananeiras. Esse aqui é uma imagem que o Fefa Nigro fez, arquiteto da Fluxus, que é muito linda, porque ela mostra esse cano do esgoto de água cinza, né? Nesse caso, chegando. O círculo de bananeiras é um buraco escavado no solo, bem raso, até 1 metro de profundidade, mas o melhor é 60 centímetros. Ele é preenchido com poda de árvore, com palha picada, capim picado, a para de grama. E em volta a gente planta bananeira, taió, podem ser alimentos ou podem ser plantas ornamentais. E aqui acontece o tratamento. Então, o que acontece? Em vez de ter o quintal com aquela água fedida, escorrendo, a gente tem essa contenção dessa água aqui dentro do círculo de bananeiras. Aqui rola uma super compostagem desse arroz, desse feijão que vem aqui na pia. Só que não tem nenhum bicho comendo, não tem ninguém pisando nessa água, não tem cheiro nenhum. E essa água, ela é filtrada pelas bananeiras, que vão gerar bananas para a gente, de graça. Então, tem um monte de estudos que já pega a banana, leva para o laboratório. Tem bactéria dentro da banana? Não tem bactéria dentro da banana. Não é possível que uma planta puxe uma bactéria do solo. Isso não acontece. A parte mais fininha da raiz que absorve a água não passa a bactéria, passa só os minerais e a água. Então, não tem plantas se contaminando porque puxaram uma água contaminada. O que tem, às vezes, é a gente cultivando uma cenoura numa água contaminada e a gente vai comer a cenoura crua, sem lavar direito, aí pode ter uma contaminação, mas a banana, depois dela passar pela bomba da bananeira, não sobra nada de contaminação. Então, isso aqui é super legal, um aproveitamento de recursos e uma questão de higiene para as famílias também. Aqui um outro sistema ecológico bem legal, que é o biossistema integrado, que funciona muito bem para algumas comunidades. É um sistema lindo, porque ele faz o tratamento do esgoto, que pode estar misturado, num biodigestor, que é tipo
uma fossa séptica, um pouco de que essas bactérias gerem um biogás que volta para acender um fogão. Então, você tem um recurso, que é o metano, sendo produzido naturalmente animal, podem ter peixes utilizados para ração ou para alimentação humana, podem ter plantas flutuantes que podem ser alimentação para um suíno, para um porco, para uma vaca, e depois disso ainda tem uma água para irrigação, para fertirrigação que pode ser aproveitada nas plantas, na roça, no SAF. Então esse é um sistema muito completo e muito lindo, que existe, e que o Guilherme Castanha da Fluxus trabalha, é um sistema desenvolvido pelo OIA, uma super ONG muito incrível, Valmir Facchini. Então, é um sistema que vale a pena. E esse aqui é na casa do Guilherme, do Gui Castanho, né? É um sistema lindo. Aqui no meio está o biodigestor, tá vendo esse redondinho? É a boca do biodigestor e esse cano que está saindo aqui é o cano de biogás, que leva o biogás para a casa dele. Então, ele fez esse sistema aqui. As plantas que fazem parte do sistema já estão tomando conta, fica super lindo. E você tem uma água que é super limpa, gerada. Não é que tem bactérias, não é uma água esterilizada, não é isso, mas é uma água que já pode voltar para a natureza sem grandes chances de contaminação. Então, esse é um projeto muito legal. E aí, já indo para o fim aqui, a questão da água de abastecimento, né? Que me chamou bastante atenção, que acho que só uma comunidade tinha uma fonte alternativa de abastecimento, que era uma nascente. Então, acho que mapear essas nascentes, entender se a gente consegue captar e fazer melhorias para a captação da nascente, como uma caixa, como a captação Caxambu, que é bastante difundida aí na extensão rural. Tudo isso aumenta muito a qualidade da água, né? É o solo filtrando aí a água e melhora muito essa qualidade da água e te dá um backup, te dá uma reserva para quando se esse poço der algum problema, se esse poço colapsar, se a bomba do poço parar de funcionar, se esse poço começar a diminuir muito de vazão, se a gente descobrir na análise de água que a gente vai fazer que esse poço está contaminado com algum pesticida, por exemplo. Então, tudo isso é legal a gente ter fontes alternativas. A água de chuva pode ser para irrigação, a água da nascente pode ser para o abastecimento e para os animais. Então, a gente precisa mapear isso e ver se faz sentido dentro das comunidades e aí fazer um trabalho de captação bem legal. Nessas aldeias indígenas que a gente pôde visitar também com o guia, a gente via que às vezes tinha uma superestrutura que tinha sido feita, mas é uma estrutura que não conversou com a realidade da comunidade, então é uma estrutura que ficou lá abandonada, porque o poço está aqui embaixo, mas não tem um cano que liga o poço até a caixa d'água, por exemplo. Então, você tem o poço, mas não tem a bomba. Uma bomba dessa custa 20 mil reais. É difícil para uma comunidade conseguir comprar uma bomba, né? Então, como é que se organiza? Tem comunidades que cobram uma pequena taxa mensal, por exemplo, né? Que daí já entra a questão da gestão, né? Como é que você vai manter isso? Outras têm um apoio, né? No caso das comunidades indígenas, existe um pouco mais de apoio dos DCEIs, via AISAN. Mas, às vezes, o que a gente vê nas comunidades é essa carnaval dos fios aqui da mangueira preta, que a gente vai puxando, e uma emenda na outra, aí eu desligo para minha cunhada abastecer, e aí eu deixo de conectar. Então, assim, a gente precisa melhorar a rede, a infraestrutura, e eu vi que todas as comunidades reclamaram de vazamento, de perda na rede, e isso são aberturas para a gente contaminar a água, que às vezes até está pura quando a gente capta, mas que ao longo desse processo ela acaba sendo contaminada. Então, aqui em outra aldeia, essa é uma aldeia Guarani, uma estrutura bem legal, que foi pensada embaixo de um banheiro comunitário, mas aí quando a gente ia visitar a nascente, tinha lavar-roupa dentro da nascente, tinha captação com a mão, são pequenas coisas que a gente pode melhorar e cuidar um pouco mais, para a gente ter uma água de mais qualidade, mas aqui eles fizeram uma captação muito bacana dentro da mata. O que está precisando melhorar só é, por exemplo, pôr uma tampa nessa caixa d'água e fazer um sistema de canos mais legal.
E a questão de melhorias sanitárias domiciliares, né, que a Funasa implanta em muitas comunidades, mas que às vezes não tem a cara, né, da comunidade, às vezes ficou faltando uma porta, e aí esse banheiro não é usado, às vezes ficou faltando um assento do sanitário, e às vezes a gente consegue melhorar isso e dar uma cara, né? Essa aqui é uma comunidade em Aquidauana, comunidade indígena terena, que daí pôs o nome específico para masculino e feminino, fez um reboco de terra em volta do banheiro, então a gente conseguir melhorar essas infraestruturas é super importante, que é o que o Tomás trouxe, né, na leitura dele. E aí, essa questão da gestão, eu acho super legal e é um desafio muito grande dentro do saneamento rural, assim, que é assim, quem é responsável pelos sistemas coletivos de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, quando houver, dentro dos núcleos, né? Então, eu acho que as aldeias indígenas, elas têm o AISAN, que é, assim, uma coisa incrível, o trabalho do AISAN dentro das comunidades, mas as quilombolas e os assentamentos não têm essa figura normalmente, ou não, é uma figura que não é remunerada, que não recebe por fazer esse trabalho. E mesmo dentro dos AISAs, falta acompanhamento para eles também, acompanhamento técnico. Então, aqui é uma oficina que a gente fez, então como é que a gente ensina o AISA a fazer uma coleta de água para mandar para o laboratório sem contaminar? Parece uma coisa besta, mas isso faz toda a diferença. Como é que a gente trabalha com a diluição dos produtos de desinfecção? Antes de clorar essa água, como é que a gente monitora o cloro dentro da rede, quanto que é para pôr, quanto que é para ficar, a gente tem isso na legislação muito, muito específica, então a gente tem uma rejeição a cloro pelas comunidades rurais, ninguém quer pôr cloro na água, primeiro porque a gente acredita que a nossa água é limpa, mas se a gente não avalia, como é que a gente vai saber? Então, a gente precisa monitorar. E segundo, porque o cloro, quando colocado em excesso, fica um gosto horrível, acaba com a nossa água mesmo, né? Então, se a gente não faz um cuidado de avaliar a quantidade de cloro, como é que a gente vai fazer esse monitoramento, né? Então, numa estação de tratamento de água da cidade, a gente tem análise de cloro a cada 5 minutos acontecendo dentro da estação. Por que a gente não tem isso acontecendo nas comunidades? Por que ninguém quer saber a quantidade de cloro? Cloro em excesso faz muito mal para a nossa saúde, né? Além de ser um desperdício do próprio recurso. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Aqui é uma casa de química típica de aldeia indígena, né? Que aqui é uma bombona que é para vir com o cloro, aqui é uma bomba dosadora e que joga isso aqui na rede. Mas como é que a gente vai aprender, vai saber a dose se a gente não tem aquele kitzinho de piscina? Já ajuda a gente a ver a quantidade de cloro. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não sabe regular a bomba? Então, a gente precisa trabalhar com esses aspectos técnicos também, que são muitas vezes esquecidos. Né? E aqui, para finalizar, acho que já está chegando no meu tempo, né? Um desenho super lindo da Patrícia, que trabalhou com IPESA, com Guilherme Castanha, assim, falando como que seria uma habitação rural linda, aqui no caso até um Aras, é um projeto em Ibiúna que foi implantado, mas com todos esses elementos do manejo integrado que a gente conversou, então a gente tem as curvas de nível aqui atrás e os terraços, a gente tem água da nascente sendo captada e filtrada em filtros naturais, a gente tem a captação de água da chuva, o tratamento do esgoto aqui em círculo de bananeiras, a gente tem a fertirrigação, então só para a gente ter o potencial, né? O que isso pode nos trazer. Aqui algumas referências legais, que depois eu posso passar em links para vocês, cartilhas, esses dois do centro são do Guilherme Castanha, aqui com o IPESA, aqui no projeto Protegendo as Águas de São Francisco, e esses dois da ponta são referências da Unicamp que a gente desenvolveu. E essa referência que é super importante, que é o Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi muito bem feito, uma parceria da Funasa com o FMG, mas assim, de uma delicadeza e de uma entendimento sobre as comunidades, que eles chamaram de populações do campo, da floresta e das águas. Então, não é só o rural pelo rural, sabe? E aí, nesse projeto, nesse programa, né, esses três braços aí acontecerem. Então, a gente precisa ter as tecnologias, mas a gente precisa da educação e participação social para implantar isso, porque senão é uma coisa de cima para baixo, é uma decisão do engenheiro,
e aí não cola, e a gente precisa pensar na gestão dos serviços, que são essas pessoas que mantêm as coisas funcionando, não só de dentro da comunidade, mas cadê o município, que é o responsável legal pelo saneamento, cadê o comitê de bacia, cadê o financiamento para tudo isso funcionar dessa maneira. É isso, gente. Isso que eu preparei para a gente hoje, acho que a gente vai conversar mais, mas é tanta informação, espero ter sido clara e não ter corrido muito. É isso, obrigada. Maravilha, Isabel. Maravilhosa sua apresentação, incrível material. Estou deixando aqui no chat já algumas referências sobre Isabel, sobre a Fluxus, sobre o CAT, né, para quem aí quer já entrar rapidinho. Mas a nossa proposta aqui agora é a gente respirar um minutinho, fazer uma pausa técnica de 5 minutos, e a gente já volta aqui para a gente ir para o diálogo. A gente já viu que tem aqui algumas perguntas, então também a gente vai estar atento aqui ao... Mas quem quiser mais também trazer outras perguntas, outras dúvidas, outros comentários também, ainda é muito bem-vindo. A gente já volta em 5 minutos, são 11h17, 11h23. Por aí a gente está aqui e a gente volta para essa conversa. Até já, então, pessoal. Muito bem. Uma pausa para a natureza, né? Já retornamos aqui. Isabel, a gente tem algumas perguntas no chat, eu acho que valeria a pena a gente começar por essa ponta, né? E assim a gente vai desdobrando. O que você acha? Tudo bem? Claro, como vocês quiserem. Tá, eu acho que a primeira colocação feita foi da Irna. Irna, você quer colocar de viva voz? Coloco. Só um minutinho. Está terminando o intervalo. Isabel, é que meu nome é Irna, né? Eu sou arquiteta e urbanista, mas é que eu sou de Fortaleza, do Ceará, e aqui a gente faz incentivo muita barragem, né? Mas barragens, assim, de grandes proporções. Eu só queria saber, porque tu estava falando das barraginhas, então elas seriam essas alternativas menores de baixo impacto ambiental, né? Tipo, só que porque que já teve uma grande seca, então eles têm esse investimento, né? Muito grande. Então, tipo, essas barragens maiores, elas são muito ruins para o meio ambiente, tipo, porque eu imagino que o impacto é maior, né? Por causa da proporção e tudo mais, e de como é produzido. Eu acho que talvez lá no Ceará, você está falando de barragem de abastecimento mesmo, quando a gente pega um rio que corre, e aí a gente para ele, e aí com essa construção que a gente faz, esse muro, a gente gera uma represa para a gente pegar água de abastecimento. E a barraginha é um pouco diferente, porque a gente não está barrando um rio, a gente está só interceptando uma água de enxurrada, que só cai quando chove muito. Então, nesse sentido, a barraginha ela fica cheia durante algumas horas e depois o solo vai absorvendo aquela água e aí começa tudo de novo. Na próxima chuva ela pode encher. Então, são barragens diferentes. Acho que é sim. isso. Certo. Mas as barragens têm um impacto ambiental mesmo, as barragens grandes de abastecimento, mas por enquanto é o jeito que tem se usado, né, para conseguir pegar água do rio sem ter essa flutuação da época de seca, da época de chuva. Quando você faz uma barragem, você regulariza o nível, e é por isso que você consegue ter mais um abastecimento um pouco mais constante, para isso que serve a barragem. Então ainda não existe, então, né, outro método para que não seja assim construído, né, essas de grande proporção para abastecimento, né? Porque aqui eu estava vendo que era tipo 685 pelo estado. E isso são as que são registradas, né? Porque tem umas também que o pessoal mesmo cria, né, e tudo mais. E eu acho que eu vi numa reportagem, dei uma pesquisada e era 89 mil que eles já computaram, mas só 695 são registradas.
É, eu acho que é um problema mesmo quando você perde o controle, né? Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você fazer um tanque escavado na área da várzea e deixar o seu rio correndo por ele e não pegar essa água por só peixe lá, por exemplo, isso você não precisa nem outorgar, nem justificar isso ambientalmente. Isso é uma prática permitida, que entende que na propriedade rural você pode ter essa, tipo um pesque pague, assim, uma criação de peixe que você não barra o rio e isso é permitido. Então, tem prós e contras, assim, mas acho que tem que tomar cuidado mesmo com o impacto das barragens. Tem razão. Obrigada. Nada. Acho que uma próxima pergunta é sobre a questão da mangueira, né? Então, acho que vale um comentário. Essas mangueiras são muito utilizadas e... Tem um tipo de mangueira que é o que a Fluxus, o Gui, por exemplo, a gente sugere mais, que é a mangueira de PAD, que ela é muito mais resistente, ela se mantém flexível ao longo do tempo e ela não é tóxica, né? Então, mas é uma mangueira muito mais cara, por exemplo. Então, normalmente o pessoal usa mangueira mais comum mesmo. E aí ela acaba, além de rachar e de ter essa perda de água que a gente vê muito nas comunidades, ela pode acabar soltando algum elemento mesmo, né? Então, essa é a questão do plástico, né? Usar, não usar, e que plástico usar, mas entre as opções menos piores, essa mangueira de PEAD é a melhor. Olha, mais perguntas chegando aí da Alicia. Só queria registrar aqui que eu acho que o Gui já foi, mas ele passou por aqui, esteve conosco, Passou, né? só para celebrar a presença. Mas a Alicia deixou aqui uma pergunta, não sei se ela gostaria de falar de viva voz ou... Não, tudo bem? Bom, então a gente vai ler aqui. Quer que eu leia, Isabel, ou você Eu está... sei que eu tô meio perdida ainda no... Oi, tudo bom? Ai, olha, eu tô com uma questão em relação a vermifiltro, porque outro dia eu estive num sítio de uns amigos, uma na terra, e a gente fez um vermifiltro lá, tal, com o Gui, né? Mas era um vermifiltro para água de privada mesmo. E acabou sendo abandonado, porque depois de muita manutenção, chegou matou tudo, enfim, teria que limpar, tirar toda a pedra, lavar toda a pedra de novo, e areia, enfim, uma coisa... Então, agora que eu estou ouvindo que vocês estavam usando só para águas cinzas, né? Essa era a primeira questão, deixar claro que é só para águas cinzas, né? Não, ó, o primeiro que eu mostrei é água de privada e o segundo era só para é. água cinza. Então pode ser usado para água de privada também. O meu da minha casa eu já tenho há 7 anos e só com a manutenção preventiva, assim, tá tudo bem. São 3 pessoas usando Como é todos os dias. 3 pessoas, como é que é isso? Porque realmente eu não fiquei com uma boa impressão. Então, essa manutenção é como? Assim, você vai lá e tira, põe a mão no cocô, digamos, e Então, eu tira... acho que hoje o modelo que eu mais gosto é aquele que tem 2 vermifiltros. Então, um você deixa usando, e aí o cocô tá caindo lá todo dia, e o outro ele tá descansando. Então, você, para fazer a manutenção, pode usar um por 6 meses, por exemplo, quando é um uso menor, e depois você usa o outro. Então, quando você vai fazer a manutenção, não tem mais cocô, só tem humus, né? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, eu não ponho areia, então eu ponho só a serragem, uma tela mosquiteiro embaixo e a brita para fazer a drenagem. Então, a areia entope muito, né? Então, eu não uso, eu uso só a serragem direto e as minhocas em cima da serragem. Então, o meu funciona muito tranquilamente, assim. E Mas eu quando acho você que deixa 6 meses, elas sobrevivem, digamos, 6 meses só com aquilo que sobrou lá? precisa ver o tamanho do vermifiltro, a quantidade de minhoca, mas você pode mudar isso para 2 meses, 3 meses, um mês. É só para a gente facilitar a manutenção no sentido de não ter que mexer com Entendi, o material fresco, que realmente é super desagradável, não é legal. Então, talvez entendi. valha a pena você fazer essa experiência de fazer 2 paralelos, sabe? E aí você escolhe qual que você está usando.
Uma outra pergunta que eu tinha era em relação a lugares frios, porque, por exemplo, eu tenho miocário mesmo, em casa há 10 anos, moro em São Paulo. Esse inverno passado, que fez frio por muito longo tempo, o miocário esfriou, e as minhocas começaram a sair do miocário, foram se suicidar fora do miocário, entendeu? Estavam, assim, realmente não suportando o frio. Aí eu fico pensando em lugares frios que você fica jogando água gelada dentro do vermifiltro, se vocês têm alguma experiência, digamos, sobre isso, se elas Não, resistem. não tenho. Mas eu Tá. moro aqui em Campinas, numa serra também faz bastante frio, meu vermifiltro é todo para fora, assim, e nunca tive esse problema, porque lá dentro acho que elas conseguem manter uma temperatura, porque o minhocário ele é menor, né? São aquelas caixinhas, ele é mais restrito, acho que a serragem dá uma isolada também térmica, então eu nunca tive esse problema. E nem de outros que a gente acompanha, então talvez fosse uma coisa isolada desse vermifiltro menorzinho, do vermifiltro não, né? Da minhocária, da composteira, né? De minhoca. Uhum. Tá bom, obrigada. Tá bom? De nada. Estou à disposição. Maravilha. Só uma... Queria alternar um pouquinho, tem uma mão levantada do Li, e aí a gente volta depois para o chat também. Bora lá, Li. Bom, Isabel, eu queria agradecer imensamente, assim, foi uma aula maravilhosa. Eu quero rever essa que vai viralizar, né? Vai virar assim top 10 assim no YouTube, assim. Maravilhosa. Então, eu vi que até o Gui também esteve aí, aplaudiu aí, fiquei com as palavras. Maravilhoso. Agradecer assim eternamente. Daí, assim, tenho 200 milhões de coisas que eu queria assim perguntar e conversar, mas vou fazer só algumas, né? Tem uma, eu desculpa que eu vi isso aqui, mas enfim. E uma é a seguinte, logo no começo da fala, né? Essa coisa dos topos de morro, da proteção dos topos de morro, e tem muito essa coisa das estradas de cumeada, né? Que são as estradas em lugar de seco, né? Então, como que qual seria a melhor prática para você cuidar desses topos de morro, recarga de aquífero, enfim, e ao mesmo tempo são os lugares que possivelmente as estradas não estão. As estradas são mais, inclusive, enfim, que são menos perturbadas, vamos dizer assim, por eventos todos aí com água. Essa é uma. Outra, dos trails, que eu adoro isso, e eu vi, você fez uma hipótese dele como é que fala? No parque, né? E eu sei que quando a parte mais, vamos dizer assim, baixa, a jusante, vamos dizer assim, dos trails, ela vai ficar mais úmida, né? E ali vai brotar mais coisa, até a expectativa, frequentemente, é que se plante coisa ali, né? Então, pensando essa coisa do uso combinado com o pasto, que para mim sempre foi mais o uso combinado enfim, com o plantio, né? Enfim, coisas assim. Mas eu acho que é até interessante a ideia do pasto sombreado, mas não é muito praticado entre nós, né? A ideia do pasto com bastante sombra, meio agrofloresta. Outra coisa que também fiquei curioso é aquelas barraginhas, elas tinham uma coisa branca, tem uma coisa meio impermeabilizando aquilo ou era no solo daquele específico lugar, tal? Fiquei curioso para saber como que é isso. Né? E, enfim, fico com essas, assim, e depois a gente vai conversar mais, mas, assim, agradecer de novo, assim, porque o máximo. E o cuidado que você teve de observar a região ali, a biorregião, como a Carol falou, todo esse trabalho que você fez aí meio quietinha ali, a gente falava com você estava sempre, né, tipo, eu estou aqui, está aqui, mal sabia a gente que eu estava fazendo quase um pós-doutorado na região ali. Maravilhoso, assim, então, mais uma gratidão aqui. Imagina, de nada. Li, de estrada, eu acho legal vocês conversarem com o pessoal da CAT, viu? Porque o pessoal é super fera em estrada rural e eles são parceiros, eles já atuam em várias, Carol, depois te passo os contatos das pessoas que já atuam nas aldeias, que já atuam nos quilombos, então acho que é legal ver, mas é isso que você falou, Li, eu acho que tem que primeiro tirar a água da estrada, de um jeito ou de outro, então tem gente que usa caixa seca, a barraginha, o bigode, cada desenho tem
né, um porquê, e tem locais que precisa pavimentar a estrada mesmo, né, que são locais muito frágeis e que precisa ter uma pavimentação, que aí não precisa ser asfalto, pode ser um intertravado, pode ser uma pavimentação de cascalho, pode ser um rodeiro só, então tem muitos lugares que precisa, não tem jeito, né? Então eu acho que é legal, eu não sou super especialista em estrada, mas eu acho que precisa, o pessoal da CAT e acho que pode consultá-los, Carol, eles estão à disposição. A coisa do swale e do plantio é algo que está começando mesmo, né? A gente tem algumas pessoas que estão fazendo plantio de milho logo depois do swale e tem funcionado muito bem, mas aí depende se a pessoa usa para pasto ou não, né? Então tem muitos SAFs que estão de hortaliça mesmo, que estão com swales no meio, e aí tem as roças, a mandioca, o milho, mas tem pastos que tem aquele sistema de cerca elétrica que estão dividindo as pastagens e estão plantando milho na entrelinha com bastante sucesso. Então, acho que isso é algo para, além da pastagem sombreada, né, do eucalipto, mas que é algo que precisa entender se dá para usar na região. E aquela barraginha que estava com o branco é a prática da calagem, né, que a gente recomenda para alguns tipos de solo, que precisa ver essa correção do pH do solo. Então, era o cal aplicado, e logo depois, e o legal do cal é aplicar na época de chuva mesmo, então choveu e aí dissolveu aquele cal ali do fundo e ficou só o branco em cima. É isso. Diga, Não sei, Carol. Carol? Você está no mudo, Lara? Você está passando para mim? Não, eu vi que você levantou a mão. Achei que você queria completar alguma coisa ou trazer alguma... Sim, eu quero. Bom, primeiro, agradecer muito por essa leitura atenta que você fez e tão delicada da nossa região. Nós que somos de lá não fomos capazes de chegar a um produto como você chegou. Então, essas cartografias que você nos traz são lindas, incríveis, super informativas. A gente estava precisando muito disso. Então, super obrigada, Isabel. E depois, de fato, essa atenção e cuidado em ler as informações que a gente compartilhou com você, das fotos de drone, as planilhas, o olhar atento a cada uma das comunidades, inclusive para colocar dúvidas. Puxa, eles estão dizendo que é fossa séptica, é fossa séptica mesmo, e agora vendo as suas imagens, eu acho que elas tentam ser fossas sépticas e elas de fato não são. Então, é uma coisa para a gente voltar lá e bem cuidadosa e fazer um levantamento mais preciso de cada uma delas, porque acho que 98% está numa situação bem precária. E você falou muito rapidinho lá no começo sobre, bom, o trabalho que estamos fazendo aqui tem essa sigla que se chama ATIS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, e você falou que você, enquanto bióloga dentro da CAT, faz um trabalho de um primo da ATIS. Eu queria só que você repetisse aquele nome de novo e falasse o que isso quer dizer, porque para mim foi uma descoberta que isso existe, acho que a gente vai ter que entender melhor o que é isso para trabalharmos juntos. A prima da ATIS chama ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. E tem bastante material sobre ela, inclusive as primeiras leituras, assim, a ATER surgiu na década de 60, assim, mais oficialmente, não surgiu, né? Ela já é mais antiga, na década de 20, de 30, mas ela deu esse boom, assim, na década de 60 e 70, por conta das práticas da Revolução Verde, né, chamada, chegou muitas coisas novas para os agricultores, como usar os insumos, como usar os fertilizantes e tal. Então, se formou aí um monte de engenheiros agrônomos, essencialmente, depois foi expandindo para como é que convence o agricultor a mudar a prática, mas de início de uma maneira muito positiva, né? Tanto que tem um texto muito importante do Paulo Freire que fala extensão ou comunicação, que ele faz essa reflexão sobre a colonização dos agricultores pelos extensionistas na tentativa de ajudar, mas impondo conhecimentos e tal. Então tem toda uma discussão teórica que vem disso, assim, né? O quanto você fala, o quanto você não fala, e hoje, nesse campo da extensão, tem muito essa coisa que não é nem mais o diálogo de saberes, né? É a negociação,
porque eu chego com o meu, você chega com o seu, e às vezes a gente vai dialogar, mas às vezes a gente tem que dar uma negociada, né? Tipo, essa fossa aqui não vai dar, desculpa, sabe assim? E aí vai, e então eu acho a negociação muito legal, né? E ela traz uma coisa mais política, assim. Então, a ATER surge se fortalece dentro desse curso de engenharia agronômica, depois ele se expande para as áreas da saúde, os pedagogos entrando, mais recentemente o pessoal do meio ambiente, mas sempre dentro dessa dificuldade de abordagem. E é uma luta assim até hoje. E aí alguns órgãos públicos na década de 70 fizeram instituições específicas para a TER, então a Emater, por exemplo, é um órgão desse, a CAT é o órgão de São Paulo, tem alguns outros órgãos em outros estados, mas os mais conhecidos é a Emater, a CAT, o de Santa Catarina, como é que chama? Esqueci agora, mas é muito famoso também. Esqueci, mas depois eu vejo o nome. E é isso, então a TER é essa parte mais voltada para o rural, mas que fala sobre construção rural também, fala sobre sistema de saneamento. Então, eu vejo que elas são irmãs, porque para mim a ATIS é muito nova também. E aí, quando eu descobri que tinha isso na habitação social e tem habitação social no rural, né, as coisas se complementam muito, né? Então, é isso, é a TER. Obrigada. De nada. Agora tem um comentário da Paula e uma pergunta. Paula, você gostaria de colocar em primeira pessoa aí? Olá, querida. Agradeço, Isabel, o vasto conhecimento, sempre a gente enriquece. Obrigada. Eu tenho uma observação, na verdade é uma dúvida. Existe algum elemento biodigestor, assim, biodigestor não, algum elemento microscópico ou enzima que se utiliza em fossas em comunidade? Porque, assim, na minha família, a gente tem essa experiência. É uma casa de 60 anos em Ubatuba, onde não tinha... Infelizmente, a Sabesp ainda não criou... Os canos estão lá há 35 anos e nunca foi feito o saneamento até o local adequado, então todo mundo tem fossa ainda, né? E meu pai sempre utilizou esse Fossa Clean, e quando a gente precisou reformar a fossa, ela não tinha nenhum resíduo, ela era praticamente só estrutura de alvenaria. Então, eu queria saber se está tendo algum tipo de estudo sobre isso, e eu complemento, porque assim, eu estava dialogando com o Sérgio Chigueda sobre usar o bocache, o líquido do bocache, para ver se a gente cuidava do encanamento. Eu moro em condomínio onde o Sérgio morava, e era para a gente tentar tratar os encanamentos do condomínio com o bocache, né? Mas, infelizmente, o diálogo foi paralisado por circunstâncias tristes, então eu fiquei com a dúvida, e desculpa se não é bem isso que eu poderia questionar, né? Mas é que você me deixou com uma fome de conhecimento, e quem sabe eu, cutucando você, eu sou alimentada novamente. Não, acho super legal essa pergunta. Eu acho que tem esses produtos comerciais, sim, tipo Fossa Clean, o Embiotic, a própria Corim tem um micro-organismo eficiente que vem líquido, daí você dá açúcar mascavo, alimenta ele e põe. Eu tenho pouca experiência, estou fazendo uma experiência na minha casa com isso, mas eu acho que, assim, nunca vi nenhum artigo sobre isso também, então acho que tem esse conhecimento tradicional aí da agricultura orgânica que usa os micro-organismos, tem muita gente da permacultura que está fazendo uso mesmo. Eu não sei o quanto, eu acho que um produto da Corim deve ser muito mais ativo do que o Fossa Clean, que já vem seco, né,
almofadinha, é até meio cor-de-rosa, verde, mas eu experimentaria, né? Então, outro dia eu peguei um esgoto lá do meu vermifiltro, pus em 3 potes, coloquei um sem nada, um com o produto diluído, outro com o produto bruto, e tô lá vendo o que acontece. Realmente tem um monte de fungos e micro-organismos que começam a se proliferar lá dentro, mas eu não senti tanta diferença para o líquido, assim, mas isso foi só uma coisa visual que eu fiz, eu não levei para o laboratório. Mas eu acho que você podia testar isso e complementar, porque assim, em tese faz sentido, mas nunca vi nada científico assim sobre isso, mas faz sentido, sim. Tem que ver só a frequência, né? Porque se você colocar uma vez por ano, logo aquilo se dilui e vai embora, né? Se você coloca assim todo mês ou a cada 15 dias, eu acho que a frequência é bem importante para esse tipo de tratamento. Então, fazer sempre, né? Então, eu acho legal. O meu pai tinha um ritual que, quando a gente chegava na casa em Ubatuba, ele colocava Fossa Clean, proibia todo mundo de jogar desinfetante nos ralos e banheiros, ele alimentava todos os ralos da casa com o Fossa Clean, fazia isso no início da temporada e, no final, a despedida da casa era tacar a Fossa Clean de novo em todo mundo, ele com o regadorzinho, né? E, Sim. na verdade, eu só trouxe isso porque realmente não foi empírico, né? Quer dizer, quando a fossa teve que ser reformada, não porque estava entupida, ela realmente estava vazia, né? Então, numa casa de 60 anos, onde a gente assistia os caminhões de limpa-fossa transitando na rua, e ele nunca parou em casa, né? Mas eu vou fazer uma experiência e vou dar seguimento ao que eu estava dialogando com o Sérgio, e quem sabe eu passo a informação para a Lara, que, apesar de ser num ambiente totalmente urbano, quem sabe a gente manda para a usina de tratamento um esgoto menos ruim, né? Mas eu agradeço imensamente, Isabel, e Lara, pelo convite. Muito obrigada. O sistema da Embrapa, aquele que eu mostrei, que são 3 caixas d'água, eles põem o mix de bactérias lá, porque eles pedem para pôr uma vez por mês as fezes da vaca, aquela fezes bem frescas, molinhas. Então, tem essa adição do esterco, né? Desse mix de bactérias que eles falam que faz bem para a fossa. Mas no meu doutorado eu fiz esse teste 6 meses, colocando o esterco da vaca 6 meses não, e não teve diferença entre a qualidade final do efluente, mas às vezes tem alguma coisa que a gente não está vendo também. Então, eu acho que vale a pena continuar investigando nisso. Bom, mas a gente tem mais uma pergunta aqui, Isabel. O Li está fazendo uma pergunta no chat, né? Poderia comparar um pouco mais biodigestores e vermifiltros? Acho que vale explorar um pouquinho essa questão. O biodigestor que gera biogás, né, Li? Esse? Ou aquele preto de plástico? Não, é o que faz o tratamento. Quer dizer, um produto seria o biogás, no caso do biodigestor, mas numa opção, por exemplo, vou trabalhar com biodigestor, vou trabalhar com vermifiltro, quais seriam os prós, contras, enfim, da experiência? Tá. Eu acho legal essa pergunta porque, assim, esse biodigestor preto lá que eu mostrei, de plástico, que compra no material de construção, ele chama biodigestor, mas ele não tem a possibilidade de captação de biogás. Então, é muito louco, porque a gente está chamando ele de uma coisa que ele não é. Então, ele chama biodigestor comercial, tem de várias marcas, mas ele não tem nenhuma estrutura para você poder captar o biogás. Quem sabe, no futuro, aí a gente consiga bolar alguma coisa nesse sentido. Então, ele substitui o tanque séptico, mais ou menos, e dentro dele tem um mini filtrinho, mas bem pouquinho, assim, então eu substituiria ele pelo tanque séptico, né? Ele é mais prático, porque ele vem pronto, mas ele é muito, muito, muito mais caro, então tem essa desvantagem. E uma vantagem dele em relação ao tanque séptico é porque ele vem com uma torneirinha do lado que você abre e tira o lodo de dentro. Então, eu acho ele legal porque você não depende do caminhão limpa-fossa. Você pode fazer um lugarzinho que chama caixa de lodo e você tira esse lodo de dentro da sua estrutura sem precisar do caminhão, que é muito caro.
e muitos municípios não fazem por exemplo, tem municípios ali na região que não tem estação de tratamento de esgoto ainda, que o esgoto ele é coletado, vai para o cano, mas depois vai para o corpo hídrico. Então, se você não tem uma estação de tratamento de esgoto no município, você não tem o local adequado para o cara do caminhão limpa-fossa jogar o lodo. Então, o que esse cara, onde ele está jogando isso? Então, é um problema para se pensar também. Então, acho que nesses locais que não tem nem estação de tratamento de esgoto, não adianta você achar que o rapaz do caminhão limpa-fossa vai fazer alguma coisa legal com o seu lodo. Então, é melhor você tratar localmente. E mesmo nas fossas de alvenaria, você pode construir esse sistema para tirar o lodo localmente, né? O biodigestor que o Gui desenvolveu, que é um biodigestor com anel de concreto, que gera, assim, biogás, ele tem uma torneirinha do lado que você tira o seu lodo e trata ele ali do lado. Então, aí é o melhor dos dois mundos. Você tem o tratamento do esgoto, você tem a possibilidade de tirar o seu lodo ali de uma maneira higiênica e fazer o tratamento local e ainda gera o biogás. Então, é um projeto que é barato, mas precisa de um pouco de mão de obra capacitada para fazer a cúpula, especialmente. Mas isso, você fazendo uma oficina, formando pedreiros, formando construtores, eles conseguem disseminar isso na comunidade inteira. Tem várias experiências legais com isso, com o IPESA, com uma outra ONG muito legal que chama SOS Tupararanga, também na região de Ibiúna, de muitos biodigestores implantados na zona rural, com uma mão de obra local sendo treinada. Então, é possível, e tem essa coisa do biogás, que é muito legal, né? Então, não sei se nas comunidades aí ainda tem muita cozinha com lenha, por exemplo, que é uma coisa que é da tradição, mas também você fazer isso no dia a dia tem um certo impacto para a saúde, então o biogás chegando ajuda, né, nesse sentido, e é um gás gratuito, você está fazendo um serviço ambiental, né, ao queimar o biogás. A gente está chegando aí nos últimos momentos, né? Mas eu queria só pedir para Isabel falar. A gente tem uma situação nas comunidades em relação a agrotóxico, né? Na água, essa poluição toda. Né, e quais foram um pouco os insights que você teve em relação a isso? Por onde que a gente poderia ir para contribuir, né, para equilibrar um pouco essa balança que hoje a gente sabe que está muito forte, né, essa presença, esse abraço, né, dos cultivos no entorno das comunidades. Quais são os seus... Por onde que você iria, né? Onde é que você vai nos guiar aí? Eu acho que a primeira coisa é responder aquela pergunta, né? A gente tem uma boa água, então para isso precisa mandar para o laboratório, aí não tem nem kit que dá para comprar, você precisa mandar um laboratório que faça as análises de agrotóxico, que são muitas as que são pedidas na portaria 888 de 2021, que é essa lei que fala o que eu tenho que olhar para essa água ser considerada potável. Então, tem que mandar para o laboratório, não tem jeito. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é se existe o poço, né, na comunidade, precisa entender se ele é protegido, se ele está num local adequado, se ele tem o tal do selo hídrico em volta, que é uma laje de cimento que protege ele dessa infiltração da água da chuva, se a boca dele, o pescoço dele está para fora da terra, qual é a profundidade dele, então pegar mais informação sobre esses poços, onde eles estão localizados, como eles foram feitos, qual a profundidade. A outra coisa é começar, são laboratórios privados que fazem, a não ser que vocês façam uma super parceria, que seria incrível com a vigilância sanitária, mas é difícil, é muito difícil. Eu acho que tem que ir para o caminho de conseguir recursos com isso, talvez via FEIDRO, seja um caminho, né? Então, é isso, eu acho que tem que trabalhar com barreiras nas divisas do terreno, barreiras vegetais, para brecar um pouco o agrotóxico que vem pelo ar, e com essas práticas de conservação de solo, para você não ter o contato do solo
contaminado com o seu solo, ou então com o corpo hídrico. Então, é trabalhar com vegetação e com prática de conservação de solo. Inclusive, há um mês, mais ou menos, atrás, eu fui num encontro muito legal que é um pessoal fazendo estudos com modelagem, né, aqui para a região de Campinas, que tem 2 grandes rios que abastecem, que é o rio Capivari e o rio Atibaia. E eles fazendo análises para entender se só plantar os 30 metros de área de APP, de área de proteção permanente, aquela vegetação em volta do rio, se isso é suficiente para melhorar a água lá na captação. E aí eles chegaram à conclusão que não, que esses 30 metros eles são insuficientes para garantir que se eu tiver um pasto degradado em volta, quando chover, essa água toda vai ser limpa nesses 30 metros de vegetação, e eles chegaram à conclusão que não. Então, o que dá para fazer? Tem que consorciar, tem que juntar a floresta, os 30 metros, pelo menos, com essas swales, os canais de infiltração, os terraços, para segurar essa água, porque a gente não pode ter aquela água barrenta chegando no corpo hídrico, porque isso leva, inclusive, os pesticidas, os agrotóxicos, os herbicidas, os adubos químicos todos que estão ali no solo. Então, é um problema de vizinhança bem grande. Alguns protocolos de transição agroecológica, a CAT tem um material muito legal de orientação sobre isso, ensina a fazer qual que é esse distanciamento mínimo que você tem que ter da sua propriedade para ela ser orgânica, sendo que o seu vizinho é convencional. Então, trabalhar dentro desses protocolos eu acho que é super importante. Então, como que você se resguarda mesmo se o seu entorno é contaminado? E a gente tem uma contaminação aceitável. A gente não tem 0 contaminação, a gente pode trabalhar com contaminação aceitável. É isso. Complexo. Maravilha. Essa conversa vai continuar, né? Uma última pergunta que o Alexandre deixou aqui, quais laboratórios fazem essa análise? São públicos ou privados? Então, Alexandre... eu falei que tem que ser privado mesmo, Alexandre, porque a vigilância, às vezes, não tem perna para fazer, às vezes não faz completo, e a vigilância é um problema, assim, porque ela não tem um caráter de extensão ou educativo. Então, se o posto tiver um problema, esse posto vai ser fechado. E pronto. Não tem assim, você tem 30 dias para melhorar. Não tem, entendeu? Então, assim, o agricultor vai ser autuado primeiro, já vai ser autuado porque talvez tivesse que fazer a declaração daquele posto no Vigiágua, que é um sistema super complexo, que ninguém sabe entrar, e também a outorga da EE, que é outro sistema complexo, que é confuso. Então, assim, você já não tem o que precisaria ter ali. Depois a gente pode até conversar isso separadamente, o que precisa ter para regularizar ou não, mas eu acho que a vigilância, infelizmente, do jeito que ela atua hoje, ela não consegue ajudar o produtor rural. Ela pune, ela não auxilia. Bom, a gente está aqui meio-dia, queria agradecer imensamente a Isabel, a gente não esgotou, a gente sabia que a gente não consegue esgotar, é um tema de alta complexidade, né? Tem várias nuances dentro do manejo aí, como a Isabel já, sensacional aí a forma de abordar. A gente vai continuar conversando, mas eu vou deixar aqui o convite para mais uma sessão que a gente vai ter na segunda-feira, no dia 10. Então, assim, participem, se inscrevam. Já estou colocando aqui também os contatos, né? Escola da Cidade, Canyons Paulistas, da própria Isabel, e da Fluxo e do CAT. Convidem mais amigos, né, conhecidos aí, interessados no tema, para a gente continuar essa conversa. Ainda tem mais um tema para a gente vencer. E nós vamos seguindo também com água, com energia, com bioconstrução e a questão imaterial também. Isabel, mais uma vez, super agradeço a sua exposição, a sua contribuição é preciosa, né, nessa discussão toda das comunidades, ainda mais com a especificidade de cada uma, né, e entendendo isso, a conformação de cada território, os diferentes portes que essas áreas ocupam. Então, assim, a gente tem altas conversas assim que se desdobram dessa primeira aula inicial. Então, quem vai receber depois, a gente vai continuar conversando. No final do mês, a gente tem encontro com as comunidades, presencial também. Então, a gente está se preparando para isso. E, por favor, preencham aí o Mentimeter. Vou
aqui compartilhar como é que a gente, como é que estamos saindo dessa conversa. E aí, quem ainda não pôde, está no chat. E aí a gente, água é vida, motivação, mais preparada, maravilhada, motivada, esperançosa, coletividade, união, motivação, juntos. É isso, a água precisa de tudo isso, né, para a gente cuidar dessa relação, desse cuidado, né? Manejo, na verdade, a palavra é cuidado também, tanto no planejamento quanto na gestão, né? E na compreensão, né, desses novos caminhos aí, para a gente realmente ter uma melhor interação entre as pessoas, né, com esse bem, né, não é um recurso, simplesmente é um bem que pertence a todos e todas, e ao mesmo tempo a relação, né, diretamente com a água. Então, agradeço quem contribuiu, deixou aqui o seu registro, e a gente se vê logo mais. Isabel, mais uma vez, muito obrigada, viu, por toda a sua contribuição aí. De nada, prazer é meu. Tchau, tchau, gente. Maravilha.